Módulo frente 2, módulo 19, agora a apostila 3, iniciando a apostila 3. Multiplicação de matrizes. Então, olha lá, condição de existência, tá? Para que ocorra a multiplicação de matrizes, existe uma condição. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, olha, para que ocorra a multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, tá? Senão, não é possível fazer o produto das matrizes, tá? Então, vamos ver o que acontece com o exercício, tá? Então, exemplo, ó. A matriz 4 por 3, ela tem 4 linhas por 3 colunas, está sendo multiplicada pela matriz 3 por 1. Primeira coisa, o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. Aí é possível, tá? E o resultado será uma matriz 4 por 1. Então, essa aqui é possível, tá? Essa, ó, número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. É possível. O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. É possível, tá? O número de coluna dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. É possível, ok? Então, vamos lá. Vamos multiplicar essas matrizes como exemplo, tá? Que tipo de matriz é essa aqui? 2 por 2. Que tipo de matriz é essa? 2 por 2. Então, pergunto a vocês, é possível? Sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Qual que é o resultado? É uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Ó, quem que é a matriz A? 1, 2, 3, 4. Multiplicado pela matriz menos 1, 3, 4 e 2, tá? O resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Então, esse vai ser o esqueletinho dele. Quantos elementos? 4. Dispostos em 2 colunas e 2 linhas. Eu sempre faço um esqueleto, tá? Como é que eu procedo a multiplicação de matrizes? Eu vou multiplicar linha por coluna, tá? Termo a termo, somando os seus elementos. Então, olha lá. Primeira linha por primeira coluna. Termo a termo. Esse com esse, esse com esse. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. Ok? Tá? 2 vezes 4, 8. Agora, o que eu vou fazer? Primeira linha por segunda coluna, eu vou achar essa matriz, essa linha. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Achei os elementos da primeira linha, agora eu vou trabalhar com os elementos da segunda coluna, tá? Da segunda linha, com todas as colunas. Segunda linha, primeira coluna, termo a termo. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 4, 16. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Então, vai resultar em menos 1 mais 8, 7. 4 mais 3, 7. Menos 3 mais 16, 13. E 8 mais 8, 16, 17. Uma matriz do tipo 2 por 2. Ok? Então, é só ter paciência, tá? Então, o primeiro exercício do módulo 19, ele diz assim, ó. Dadas as matrizes A e B, obtenha, se possível, A vezes B e B vezes A. Então, tá. Primeiro, eu quero obter A vezes B. Então, vamos lá. Quem que é a matriz A? 4, 2, 3, 5, 7, 6. Vezes a matriz B. Quem que é a matriz B?
8, 3, 2, 5. Primeira coisa, tá? Vamos ver se é possível e qual o possível resultado. Que tipo de matriz é essa aqui? 3 linhas por 2 colunas. Que tipo de matriz é essa aqui? 2 linhas por 2 colunas. Agora eu vejo, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de... O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Sim, então é possível. Qual é o resultado? Uma matriz do tipo 3 por 2. Se é 3 por 2, ela tem 6 elementos dispostos em 3 linhas e 2 colunas, ok? Então, ela vai ficar o quê, ó? Uma matriz do tipo 3 linhas por 2 colunas. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o esqueletinho dela. 3 linhas por 2 colunas. Tá? Agora, eu vou multiplicar linha por coluna. Então, ó, primeira linha por primeira coluna, primeira linha por segunda coluna. Eu vou achar os elementos da primeira linha, tá? Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, termo a termo, 4 vezes 8, 32. 2 vezes 2, 4. Primeira linha, segunda coluna, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, onde eu tô? Perdão. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10, desculpa, tá? Segunda linha, primeira coluna, 3 vezes 8, 24. 5 vezes 2, 10. Segunda linha, segunda coluna, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E agora, terceira linha, primeira coluna, 7 vezes 8, 56. 6 vezes 2, 12. Segunda linha, terceira linha, segunda coluna, 7 vezes 3, 21. 6 vezes 5, 30. Então, vamos ver quanto dá agora essa soma, tá? 32 mais 4, 36. 12 mais 10, 22. 24 mais 10, 34. 9 mais 25, 34. 56 mais 12 vai dar 68. E 21 mais 30, 51. Ok? Agora, nós vamos fazer a segunda. O que fala a segunda? B vezes A. Quem é a B? 8, 3, 2, 5. Quem é a A? 4, 2, 3, 5, 7, 6, tá? Que tipo de matriz é essa aqui? 2 por 2. Que tipo de matriz é essa aqui? 3 por 2. Agora eu verifico. É possível? Não é possível. Por quê? O número de colunas dessa não é igual ao número de linhas dessa, tá? Então, aqui, esse produto aqui, ó, não existe, tá? A vezes B e B vezes A, né, a propriedade comutativa da multiplicação, tá? Então, não consigo, né, não é possível, tá, usar essa propriedade.